Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula português em 5 minutos com a professora Rosi. E dando continuidade à nossa série Concordância Verbal, hoje falaremos sobre pronomes relativos, que e quem, tá? Como que é feita essa concordância quando os pronomes relativos que e quem estão presentes ali na frase. Lembrando o seguinte, nós temos uma aula aqui na sua playlist, você pode olhar lá e observar sobre pronomes relativos, né? Qual é o seu papel sintático e morfológico dentro das orações. Que orações, professora? Então, nós também temos uma aula na playlist sobre orações subordinadas adjetivas, tá bem? Que será onde esses pronomes relativos cumprirão os seus papéis. Então, oração subordinada ou é uma oração que está ligada a uma oração principal, tá bem? E como vai funcionar esses pronomes nessas orações? Presta atenção, porque o verbo que acompanha o que, né, começando pelo que, vai concordar com o termo a quem ele substitui e se refere, com o termo antecedente. Enquanto o verbo que acompanha o quem pode cumprir esse mesmo papel do que. Ele pode concordar com esse termo antecedente ou ele pode estar na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque o quem vai ter essa regra quando ele é pronome interrogativo e pronome indefinido. Os verbos ficam ali concordando com ele em terceira pessoa. E é algo que ele vai carregar também quando ele estiver fazendo o papel de pronome relativo dentro das orações subordinadas adjetivas, tá bem? Vamos ver isso melhor. Olha só aqui nos exemplos, começando pelo que. Não fomos nós que tomamos aquela decisão. Então lembra da aula que nós já vimos sobre isso, ó. Não fomos nós é uma oração. Lá, tomamos aquela decisão é outra oração. Quem tomou aquela decisão? Nós. Só que eu preciso desse que, né? Para fazer o quê? Para juntar essas duas orações que estão aqui. Então, coloca elas de volta. Tomamos aqui, põe o nós aqui. Beleza, tá? Só que o que vai acontecer com esse que? Ele está substituindo e continua em referência ao nós. Devido a esse papel que ele faz, o verbo aqui presente vai concordar com o nós. Por quê? O que se refere e substitui nós. Tudo bem? Como ele faz essa substituição, nada mais justo que o nós vá fazer com que a concordância fique na primeira pessoa do plural. Tudo bem? Então, nós temos esse movimento quando temos o pronome relativo que dentro das orações. Como é o segundo caso aqui, ó. São vários fatores que levam um jovem a sair de casa. Quem leva o jovem a sair de casa? Fatores, tá vendo? Então a palavra que substitui e continua referindo a fatores. E o fatores vai fazer com que esse verbo concorde com ele. Tudo bem? Olha lá, ó o último. Fui eu que disse isso. Então, quem disse isso? Eu. Tá representado, esse eu tá substituído pela palavra que, né? Mas que ela continua em referência ao eu. E o eu faz com que o verbo fique concordando em primeira pessoa do singular. Tudo bem? Então, lembrando aí, dá uma olhadinha na playlist para lembrar qual é a função desses pronomes relativos dentro de uma oração. E o quem, professora? Conforme a gente viu ali, o quem tem duas possibilidades. Ah, aqui faltou um M. Deixa eu colocar um M bonitinho aqui. Aí, ó. Quem? Pronto. Então, olha lá. Fomos nós quem tomamos aquela decisão. Então, olha que bonitinho. Então, quando a gente vê o tomamos aqui, a gente vê aquela mesma orientação sendo repetida, né? O quem se refere ao nós. Só que aí é o nós que faz com que esse verbo fique na primeira pessoa do plural. Porém, na outra regra, que aí é uma regra até mais recente, né? Esse quem está na terceira pessoa do singular, certo? E aí ele faz com que o verbo também fique na terceira pessoa do singular. Então, as duas formas estão corretas. Não fomos nós quem tomou aquela decisão ou não fomos nós quem tomamos aquela decisão. Ai, mas essa primeira aqui é esquisita. É esquisita, mas existe,
pode aparecer nos seus concursos, nos seus processos seletivos e está mais do que correto. Olha embaixo também, novamente. Foram os pichadores quem rabiscou aquele muro ou quem rabiscaram. Então, esse rabiscaram aqui, veja bem, quem se refere a pichadores. E os pichadores rabiscaram o muro. Então, é uma forma totalmente aceitável. Ou, pensando, o pronome está em terceira pessoa? Tá, então vai manter o verbo em terceira pessoa também. Tá correto? Então, as duas formas existem e estão corretas. Tá bem, gente? Tem mais um caso aqui, ó. Tem que ter cuidado quando na expressão tiver um dos que, tá? Por quê? O que acontece? Esse que vai entrar em referência a um. Só que aí a gente também tem duas formas aí de concordância. Então, quando eu falo assim, ó, meu irmão foi um dos que mais acreditaram na sua inocência. O que acontece com esse que? Esse que está em referência a dos. Esse dos é a mesma coisa que falar daqueles. Foi um daqueles que mais acreditaram. Ou seja, está no plural. Então, por causa disso, eu posso deixar esse verbo no plural também, que vai concordar justamente com esse dos, tá? Ou você pode fazer com que esse que concorde com o irmão. E o irmão está no singular, não tá? Pensando que esse que se refere ao irmão, então esse verbo vai ficar no singular também. Então, foi um dos que, o meu irmão foi um dos que acreditou na sua inocência. Então, essas duas formas também estão corretas. É claro que elas modificam um pouco a interpretação, mas gramaticalmente as duas são aceitáveis. Tudo bem? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e eu espero vocês na próxima aula. Até breve!